Eu queria saudar a todos, agradecer o honroso convite feito pela professora Alvani, saudar a palestrante Kitty Tavares, todos os ouvintes, dizer que é uma satisfação para mim, não só como membro do Ministério Público, mas como cidadão brasileiro, participar do dia de hoje, que é um dia de reflexão e um dia que não temos muito a comemorar, como a gente vai conversar mais a pouco. Mas eu sou o promotor titular da primeira promotoria de Santo Antônio de Jesus e sou o substituto da Regional Ambiental do Recôncavo Sul, que engloba 15 municípios da região. Então é uma satisfação muito grande. Já estou engajado nessa luta há mais de 20 anos, lidando com essa questão ambiental, e cada dia é uma aventura, vencendo empecilhos, dificuldades, mas é algo gratificante, porque a gente lida com a vida, com o direito à vida, e isso é muito gratificante. Clécia, você poderia botar em destaque quem estiver falando? Não sei como está aí. Kitty Tavares do SEMA, por favor. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Alvani, que está coordenando essa webinar. Bom dia, doutor Julimar, meu parceiro aí de fala, e a todos presentes neste grupo. Bom, meu nome é Kitty Tavares, eu já atuo na área ambiental, iniciei na organização, no movimento ambientalista, na sociedade civil. Tenho um perfil muito de articulação, né, nessa área, então há 25 anos eu já atuo como ambientalista, e desde 2007 estou na estrutura da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia. Hoje, sou coordenadora de articulação institucional dentro da Diretoria de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Eu pretendo, depois, na apresentação, falar um pouco dessas duas estruturas, SEMA e NEMA, os órgãos, as estruturas de gestão ambiental do Estado da Bahia. E, né, como coordenadora de articulação institucional, hoje, eu atuo principalmente no programa de Gestão Ambiental Compartilhada, que eu também vou discorrer um pouco, considerando esse tema, né, desafios e êxitos do meio ambiente. E, é lógico, também tratarei um pouco sobre a política de educação ambiental, né, considerando também desafios e êxitos. Então, estou hoje nessa coordenação dentro da Diretoria de Educação Ambiental para a Sustentabilidade da SEMA. Assim, tenho a formação em História e Gestão Ambiental. Gestão Ambiental, este último curso pela Unifax. Ok, obrigada, Kitty, obrigada por ressaltar um dos parceiros, né? O NEC é um dos parceiros dessa atividade, eu tinha esquecido de mencionar. Então, a data constante no calendário da ONU, que especificamente pelo PNUMA, né, que é pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E o PNUMA, ele tem por missão promover liderança e encorajar parcerias na proteção do meio ambiente, inspirando, informando e permitindo que países e pessoas melhorem a sua qualidade de vida, sem comprometer as gerações futuras. E agora, né, como eu falei para vocês, essa é uma atividade do ESIS, que é o Programa de Economia Circular, Inovação e Sustentabilidade, que a UFRB, professor, também é um dos integrantes, através do professor Jesus, a UFBA, a Univasf, nós temos a FACAP, a UNEB, o IFE, várias instituições. O ESIS, ele tem por objetivo contribuir para acelerar a implantação da economia circular nos biomas Caatinga e Mata Atlântica e criar uma comunidade de aprendizado. O que é economia circular? Oposta
ao modelo de produção da economia linear, que se configura do berço ao túmulo, quando as matérias-primas entram no processo produtivo e são descartadas no meio ambiente, a economia circular, ela tem por princípio trabalhar do berço ao berço. Então, ela tem por princípio a justiça social, o uso das energias renováveis. E eu digo sempre, um exemplo simples desta abordagem é o que acontece com a lata de alumínio, que ela entra no modo de produção e volta depois como matéria-prima, não gerando resíduos. Dessa forma, né, a economia circular convida a reflexão para que os produtos, né, as empresas, pensem desde o design para que a gente não descarte lixo na natureza, né? Às vezes a gente associa isso à logística reversa, quando as indústrias teriam que recolher o material que ela produz. Mas a logística reversa é um ponto disso. Então, a economia circular, ela vai além da sustentabilidade. E o termo economia circular, ela foi cunhado pela Ellen MacArthur Foundation, que é uma madame inglesa, né, que viajou pelo mundo sozinha, deu uma volta de barco e viu muito lixo. Então, ela criou o termo economia circular de uso livre. A gente tem outra, a gente tem economia de baixo carbono, produção de baixo carbono, temos a economia azul, a blue economia. E a gente adota o conceito de sustentabilidade para além da dimensão ambiental. O que acontece? No senso comum, nós sempre associamos a questão da sustentabilidade ao ambiental, mas eu vou ressaltar que o aspecto econômico é a base disso, mas, para além do aspecto econômico, a sustentabilidade contempla o social, o cultural, o ecológico, o territorial, além das políticas públicas nacionais, como a Lei Nacional de Resíduos Sólidos é uma das políticas públicas nacionais. A Kitty pode falar de outras políticas do Estado, públicas do Estado da Bahia. E nós temos políticas públicas internacionais, como a Agenda 2030 da ONU, que é um plano de desenvolvimento sustentável formado por 17 objetivos e buscando atingir o desenvolvimento sustentável para 2030. Hoje nós tivemos uma grande variável interveniente no processo, que foi a pandemia do coronavírus. Não é? Então, em síntese, a sustentabilidade engloba 8 dimensões. E, no mínimo, o triplé da sustentabilidade engloba o econômico, o ambiental, o social. Então, o econômico não está fora disso, ele é central, né? Então, um dos grandes desafios, que é o descarte de lixo, que os palestrantes devem falar, mas, para introduzir, eu chamo a questão dos 8 R's, né? Mas agora eu gostaria de convidar a Kitty Tavares para abordar o tema meio ambiente, desafios e êxitos na abordagem da Secretaria Estadual do Meio Ambiente da Bahia. Por favor, Kitty. Novamente, aqui, primeiro, eu acho que é interessante, em 15 minutos,
para a gente tratar de tantas questões, né, é bastante desafiador, já começa pelo desafio do tempo, da gente ter o poder de síntese. Por isso mesmo, eu considerei tratar de 2 pontos que eu acredito, e por eu estar na diretoria que trata disso, que tem uma relação transversal e muito importante, considerando as temáticas que envolvem outras políticas, a exemplo da política de resíduos sólidos, que eu vou tratar aqui principalmente da política de educação ambiental e do programa de gestão ambiental compartilhada, e demonstrar quais foram os grandes êxitos, principalmente de 2007 para cá, e os desafios também. Bom, primeiramente, é importante falar, como eu já disse antes, da gente tratar como é que funciona a estrutura de gestão ambiental no Estado da Bahia, no governo do Estado da Bahia. Nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente, que é a administração direta, e temos o órgão executor, que é o INEMA, o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia. É a autarquia que exerce ações voltadas principalmente para a gestão das unidades de conservação do Estado, a gestão de recursos hídricos, os instrumentos de controle e os instrumentos de execução dos instrumentos de controle e dos instrumentos de planejamento. A exemplo, os de controle, como licenciamento ambiental, fiscalização ambiental. Então, é o INEMA que cumpre esse papel preponderante no Estado da Bahia. A SEMA tem uma ação mais de coordenar, de desenvolver programas, de atuar na articulação. Dentro da estrutura da SEMA, nós temos, além da área meio, da parte de orçamentária e de administrativa, nós temos a Secretaria Executiva, que exerce o papel de atuar como Secretaria Executiva, né, dos órgãos, dos colegiados ambientais. Nós temos o CEPRAM, que é a instância máxima do Sistema Ambiente, o CONER, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que é a instância máxima do Sistema de Recursos Hídricos, o Fórum Maia de Mudanças Climáticas e a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental. São esses principais colegiados, e o Fórum Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas, ou seja, então tem uma estrutura de secretaria executiva desses colegiados ambientais. Além disso, nós temos 2 superintendências, e aí eu vou focar na superintendência de planejamento e políticas de meio ambiente, que é onde está a Diretoria de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. O grande êxito dos últimos anos foi a publicação, em 2011, da Política Estadual de Educação Ambiental. E, em 2019, foi publicado o decreto que regulamenta a Política Estadual de Educação Ambiental. Então, nós temos... E o interessante é que a política, que a sigla é EPE, e o programa, que é o PEA, ele teve todo um processo de 2007 para cá de participação nas conferências estaduais de meio ambiente, era um eixo temático, a educação ambiental sempre foi, e tivemos finalmente publicado o decreto. A CIECA, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, ela se reúne regularmente e faz todo um trabalho de acompanhamento da política, e eu destacaria um instrumento muito interessante, que pode ter uma relação, principalmente aí no território da entidade, que é o mapeamento das experiências socioambientais do Estado da Bahia, né? Vou falar também do Programa Gestão Ambiental Compartilhada. Olha que a gente está correndo, né? Eu estou citando. O Programa Gestão Ambiental Compartilhada, ele tem 3 finalidades preponderantes: atender a diretriz da descentralização da gestão ambiental, apoiar os municípios na estruturação da sua gestão ambiental, contribuir para o fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente e, lógico, do Sistema Estadual do Meio Ambiente, o SISEMA. E de que maneira contribui? Atuando nesse suporte, nesse apoio aos municípios. O interessante é que, ao longo da história, de novo, tratar, né,
De 2007, quando o programa foi lançado, e esse programa aqui do Estado da Bahia foi lançado inspirado na Conferência Nacional do Meio Ambiente também, pensando nessa prerrogativa do fortalecimento do SISDAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, de dar esse suporte aos municípios para que eles cumpram e exerçam sua competência na gestão ambiental, sua competência originária prevista na Constituição Federal. Em 2007, nós tínhamos 15 municípios que declararam capacidade para exercer sua competência. Hoje, 2020, nós estamos com 308 municípios declarando capacidade. Então, nós temos os objetivos, né? A gente trabalha, você vê qual é o tamanho da transversalidade as linhas do programa, que ele trabalha com a promoção do desenvolvimento da gestão ambiental compartilhada. Então, é uma ação compartilhada Estado, União e municípios, de forma integrada. Estabelecer uma política de capacitação e treinamento dos membros dos conselhos gestores, dos conselhos de meio ambiente, dos técnicos, integrar os municípios ao sistema de informação, né, o Sistema Estadual de Informações Ambientais, objetivando a eficiência e transparência da gestão ambiental, contribuir para a estruturação dos órgãos municipais de meio ambiente da Bahia e apoiar a gestão em articulação com os consórcios públicos de desenvolvimento sustentável. Então, nós temos essas linhas de atuação: capacitação, a descentralização do SEI, o núcleo permanente de apoio aos sistemas locais e a parceria com os consórcios públicos. De 2014 para cá, a gente começou a trabalhar com convênio com os consórcios públicos, já celebramos 17 convênios, 8 em 2014, que foi encerrado em 2017, e celebramos, em 2017, 2018, celebramos mais 8 em 2018, que esses convênios estão até hoje. O convênio é um instrumento para a gente disponibilizar recursos e os consórcios públicos dão esse apoio no território da entidade que tem os municípios consorciados. Tem 3 linhas de atuação: fazer um diagnóstico dos municípios, ajudar e colaborar na organização da legislação, da estrutura do órgão municipal, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, dar suporte técnico para licenciamento e para fiscalização, dando apoio, inclusive, para fazer o Plano Municipal de Fiscalização Ambiental, e trabalhar com a educação ambiental, dialogando com o Conselho Municipal, promove uma oficina com o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Nós estamos hoje, dos 8 convênios, nós estamos trabalhando está atuando para 120 municípios. E trabalhamos também com a possibilidade de, quando não tem um orçamento, de trabalhar com acordo de cooperação técnica e outras coisas mais. Mesmo que a gente atue junto aos consórcios públicos, né, a esses que foram citados, a gente atua no estado da Bahia inteiro, dando esse apoio, esse suporte a todos os municípios, os 417. O plano plurianual, por exemplo, agora de 2019-2020 e 2023, o governo do estado da Bahia pretende fazer com que, com essa atuação do programa, que a gente chegue aos 417 municípios do estado da Bahia declarando sua capacidade, que é a sua competência originária. O grande desafio, para chegar a um resumo, o grande desafio, nós estamos, justamente por estar enfrentando a Covid, né, agora, e que gera, inevitavelmente, uma crise também de arrecadação, uma crise orçamentária. Então, o grande desafio, a partir de agora, é a gente poder garantir, primeiramente, orçamento, né, mas a gente fazer essa grande articulação para que a gente não veja o trabalho se degringolar, né? Então, mas a gente está, por exemplo, de março para cá, como a gente tem um programa de capacitação, formar, a gente está fazendo já os cursos usando a modalidade de educação à distância. Estamos aprimorando a nossa plataforma no nosso AVA, para a gente aprimorar mais ainda, e eu não falei do formar por questão de tempo, né, mas que ele está intrinsecamente ligado, relacionado com essas áreas de educação ambiental e de apoio aos municípios. E o grande desafio, eu destacaria esse: o que vai ser, a partir de agora, com relação a
que vai impactar muito diretamente, né? A arrecadação da receita no Poder Executivo interfere diretamente. Nós faríamos mais 8 convênios este ano para atingir outros consórcios públicos, e foi suspenso em função do decreto de contingenciamento em função do Covid. Mas nós estamos articulando com a Federação dos Consórcios Públicos do Estado da Bahia para que a gente identifique outras formas, né? Tanto a educação ambiental quanto o Programa de Gestão Ambiental Compartilhada do Estado, eles são referência no país, e isso nos dá bastante orgulho. Então, por enquanto, eu trataria disso, e está relacionado diretamente, né, à política de educação ambiental, diretamente vinculada à política de resíduos sólidos. Mas por quê? Bom, a política de resíduos sólidos, no âmbito nacional, é responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente. Já no Estado da Bahia, a política tem o principal protagonista é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a SEDU. A SEMA e o INEMA, eles fazem parte, mas com foco principalmente em educação ambiental. O decreto da política de resíduos sólidos está sendo debatido e em breve deve ser publicada a regulamentação da política nacional estadual de resíduos sólidos. Gente, eu dei uma corrida para deixar mais à disposição para perguntas e a gente entrar em mais detalhes. Ok? Muito obrigada, Kit. Realmente, a pandemia do Covid é um grande desafio mundial hoje. A gente vai sair, a gente vai continuar, e o pessoal pode fazer perguntas no chat. Doutor Julimar, representante do Ministério Público, a quem agradeço mais uma vez pela parceria e pelo grande trabalho de educação ambiental. Por favor, doutor Julimar. Obrigado, professor Alvani, parabenizo a senhora Kit. Como eu disse antes, não temos muito a comemorar com esse Dia Mundial do Meio Ambiente. Temos muito mais desafios do que êxitos, a verdade é essa. Em primeiro lugar, os nossos governantes, seja a nível federal ou nível estadual, não conseguiram ainda enxergar que o meio ambiente não é algo antagônico à economia e ao social. Essas duas coisas devem andar de mãos dadas. E temos vários exemplos de que, quando não se respeita o meio ambiente, o prejuízo que ocorre para a economia é imenso. Nós tivemos o exemplo de São Paulo, há alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, que ficou praticamente sem água, teve que usar a reserva morta das barragens, teve que ter racionamento, etc. Felizmente, a chuva chegou e deu um socorro, mas esse problema pode voltar a ocorrer. Aí imagine vocês o que é uma cidade do porte de São Paulo sem água, quer dizer, ia afetar a construção civil, ia afetar as indústrias, ia afetar toda a população. Outro exemplo, o rompimento das barragens em Minas Gerais, barragem de Mariana e Brumadinho. Sem contar as vidas que foram perdidas, o prejuízo ambiental foi imenso e o prejuízo econômico. Todo o Rio Doce ficou prejudicado, cidades ficaram sem poder captar água, aulas foram suspensas, indústrias tiveram que suspender também a produção, pescadores deixaram de pescar, aquela lama tóxica chegou no mar e provocou a suspensão do turismo, as pousadas tiveram que fechar suas portas, uma série de consequências. Outras questões, enchentes e desabamentos no Rio de Janeiro e São Paulo. Todo ano é a mesma coisa. Chega o período das chuvas, desabamento, destruição do patrimônio, mortes, e tudo isso é previsível e é porque não se respeita a questão ambiental. Outra questão atual, o vírus da Covid-19, que é uma zoonose e pode ter surgido justamente pela questão das agressões e desrespeito ao meio ambiente. Então, o que a gente precisa ver é que a natureza ela é tão rica e diversa que não temos nem ideia de toda a sua dimensão. Existem milhares de espécies que sequer foram descobertas ou são pouquíssimo estudadas. Exemplo,
que eu tive há um tempo atrás, é que eu estava fazendo uma trilha na Serra da Jiboia com a professora Alessandra Caiafa, da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e foi uma verdadeira aula que eu tive, porque ela me mostrou, por exemplo, um arbusto de mais ou menos 1 metro de altura, e ela me perguntou: doutor, o senhor sabe quantos anos levou para esse arbusto chegar nessa altura? E eu disse que não tinha dimensão de quantos anos. Ela mandou chutar, eu disse 100 anos? Ela, não. Eu, 200? Não. 500 anos que leva para aquele arbusto chegar naquela altura. Então, é algo assim que a pessoa comum, leigo, não tem ideia. E, no entanto, chega a gente lá na Serra da Jiboia com facão, corta as coisas sem saber o que é, tocam fogo, o pessoal de moto passa por cima. Então, é uma série de atos danosos da natureza que a pessoa nem percebe. Então, os governantes precisam incorporar essa dimensão e dar apoio às iniciativas sustentáveis, como falou a professora Alvani. A floresta em pé, ou seja, preservada, ela vai gerar muito mais renda a longo prazo, enquanto que a floresta, se for desmatada, é lógico, vai dar o lucro imediato, porém o prejuízo será a longo prazo, com a escassez de água, surgimento de pragas, etc., zoonoses. Então, além de ter essa visão de sustentabilidade, devem os governantes propiciar uma melhor fiscalização e combate aos crimes ambientais, que não são poucos, diga-se de passagem. Então, os governos precisam melhorar, por exemplo, as condições de trabalho do IBAMA, que está sucateado, é um órgão importantíssimo, está sucateado cada dia mais. O dos órgãos ambientais estaduais, como o INEMA, que também precisa de uma estrutura melhor, no caso da Bahia, cada estado tem o seu órgão ambiental. A atuação da Polícia Militar Ambiental precisa ser também incrementada. Então, na Bahia, por exemplo, tem poucas unidades da COPA, da Polícia Ambiental. Então, ela precisa se interiorizar mais. Então, existe uma grande lacuna aqui no Recôncavo Baiano que não tem uma companhia da Polícia Ambiental. Eles ficam em Salvador, se a gente quiser uma operação aqui, precisa eles virem de Salvador, aí gasta mais diária, o deslocamento de tempo é grande e não dá assistência que deveria dar, que a região que tem grandes fragmentos ainda de Mata Atlântica que precisam ser preservados e estão sofrendo constantes ataques. Então, é uma pretensão nossa, a gente já fez ofício pedindo a vinda de unidade da COPA aqui para a região, que é uma região muito grande, como eu falei, e a fiscalização é deficiente. Só para vocês terem ideia, a Promotoria Regional Ambiental, que atua em 15 municípios da região, dispõe apenas de um promotor, no caso eu, que sou o substituto, que não tem um promotor titular ainda, uma servidora, um motorista e um policial militar. Isso para 15 municípios, você atender todas as demandas macro em relação à questão ambiental. Então, os danos ao meio ambiente são muito grandes. E segundo aqui o Sistema de Alertas de Desmatamento, o SAD, do Amazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o desmatamento na floresta amazônica aumentou 171% em abril deste ano, em comparação com abril de 2019, equivalendo a 529 quilômetros quadrados, ou seja, uma área do tamanho de Porto Alegre. O desmatamento em terra indígena também aumentou, atingindo populações sensíveis, como a Yanomami, entre Roraima e Amazônia. O desmatamento na Mata Atlântica não ficou atrás, aumentou 27% entre 2018 e 2019, quando era para ser zero. A Mata Atlântica está na UTI, só tem cerca de 5 a 10% de sua área original. Então, tinha que ter desmatamento zero em todos os estados. Então, segundo o levantamento da ONG SOS Mata Atlântica, e com a parceria do INPE, foram 14.502 hectares a menos de vegetação nativa em todo o país em relação à Mata Atlântica. Foi a maior perda desde 2016. Em Minas Gerais, teve a perda de mais ou menos 6.000 campos de futebol, uma área equivalente, né? Na Bahia,
o equivalente a 3.523 hectares desmatados. Então, são cifras que a gente fica muito preocupado e triste com isso. E com relação aos projetos do Ministério Público, que são os êxitos que a gente pode falar, a gente precisa destacar preliminarmente que o Ministério Público baiano é um dos mais atuantes na questão ambiental no país, existindo um centro, que é o CEAMA, que coordena todas as promotorias ambientais do Estado, que é um centro muito atuante. E na Bahia, como inovação ao restante do país, existem promotorias regionais ambientais, como é o caso aqui do Recôncavo Baiano, havendo promotores titulares exclusivos para cuidar das questões ambientais mais amplas em determinadas regiões, sendo que em toda a comarca tem um promotor de justiça local, que ele cuida das questões locais. Mas, além disso, tem os promotores regionais ambientais que cuidam das questões macros, que envolvem mais de um município, questões mais importantes. Então, foram também criados núcleos específicos de trabalho, como é o caso do Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco, o NUSF. Tenho também o Núcleo de Defesa da Mata Atlântica, o NUMA. Tenho o Núcleo de Defesa da Baía de Todos os Santos. Tenho o Núcleo de Defesa da Bacia do Rio Paraguaçu, que é super importante, onde abastece Salvador. Tem o Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Então, são vários núcleos que os promotores se dividem, além de suas atribuições originais, para dar uma assistência especial a essas regiões. Também possui o Ministério Público da Bahia 6 câmaras temáticas, como, por exemplo, a questão das águas, mineração, saneamento, valoração de danos ambientais. Possui um Centro Integrado de Geoinformação, que é o CIGEL, que tenta fazer um monitoramento com imagens de satélite e outras informações importantes, que a gente tem que se adiantar nessa questão de informática para você fazer frente aos crimes ambientais. Tem também uma unidade de informações ambientais que vai suprir os promotores, principalmente do interior, com informações importantes. Então, além de tudo isso, existem vários projetos que o Ministério Público encampa. Por exemplo, o projeto Arboreto, que foi a iniciativa no sul da Bahia, do promotor Fábio, e que é um programa interinstitucional que reúne atores relacionados à pesquisa, à normatização, à extensão, e é um ciclo que vai desde a coleta de sementes, a produção de mudas e até o plantio. Então, é um projeto que está dando muito certo na região de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Também temos o projeto do município Ecolegal, que visa garantir a adequada gestão ambiental dos municípios baianos através da cobrança da implementação dos sistemas municipais de meio ambiente e dos instrumentos da política ambiental municipal. Então, os municípios estão querendo fazer licenças, mas eles precisam se adequar, realmente fazer a fiscalização, não é simplesmente emitir a licença e não fazer a fiscalização. Então, o Ministério Público se preocupa muito com essa questão. Tem também o projeto Floresta Legal, que visa fomentar a regularização ambiental de imóveis rurais, em especial pela recomposição de áreas de preservação permanente e de reserva legal. Tem como iniciativa estratégica promover medidas judiciais e extrajudiciais para que propriedades rurais implementem suas áreas de preservação permanente e as reservas legais. E dentro desse projeto Floresta Legal, nós temos o projeto Olho de Águia, que é um projeto inovador e que em Santo Antônio de Jesus nós conseguimos alavancar várias medidas. Então, o que é que visa esse projeto Olho de Águia? Visa a gente monitorar os CEFIs das propriedades, que é um cadastro que toda propriedade ambiental rural, toda propriedade rural tem que fazer. O proprietário tem que chegar no site do INEMA e fazer uma declaração lá, dizer quantos rios ele tem, quantas nascentes, se a reserva legal dele está preservada, se as áreas de preservação permanente estão preservadas. Ele faz essa declaração, só que mais de 95% dessas declarações estão erradas, ou por má fé, ou por falta de orientação técnica, mas não são medidas
corretas, o que equivale até à possibilidade de cometimento de crime, de falsidade. Então, o que é que a gente faz? A promotoria vai monitorar, com a ajuda do Instituto Água Boa, uma ONG importante, Instituto Inamata. Nós fazemos o monitoramento dessas informações, verificamos se o CEFI está adequado, e como 95% estão inadequados, nós notificamos o fazendeiro que fez aquela declaração aparentemente falsa, chamamos ele na promotoria, fazemos palestras educativas e chamamos para fazer um acordo. Olha, o senhor aqui não disse a verdade, o senhor disse que tinha 5 nascentes preservadas, e o senhor não tem nenhuma, está tudo destruído. Então, vamos fazer um acordo aqui, em uma boa, sem processo judicial. Vamos aqui, ó, o senhor vai ter que recuperar tudo isso em tantos anos, vai ter que mostrar fotografias de 6 em 6 meses, mostrando a recuperação da área, vai ter que apresentar um PRAD, um projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, vamos monitorar tudo isso. O senhor concorda ou não? Pronto, se o senhor não concordar, eu vou ingressar com ação civil pública contra o senhor, vou chamar o INEMA para fiscalizar a propriedade do senhor também vai ter uma ação penal para analisar essa informação falsa que o senhor inseriu no sistema. O que é que o senhor acha? Então, na maioria das vezes, os proprietários rurais aceitam firmar esse termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que é um acordo para ele cumprir nada mais, nada menos o que está na lei. Então, são dados alarmantes o que a gente descobriu com esses CEFIs analisados. Só para vocês terem ideia aqui, ó, área preservada. Nos CEFIs, eles declararam que tinham 520 hectares de áreas preservadas em 95 propriedades que foram analisadas, nos municípios de Amargosa, Laje, Santo Antônio, São Miguel das Matas, Ubaíba e Varzedo. Então, os proprietários disseram, de 95 propriedades, que existiam 520 hectares de área preservada. No entanto, só tinha 41 hectares efetivamente preservados. Olha que disparate. Áreas parcialmente degradadas, eles declararam que tinham 301 hectares. Na verdade, tinha 881 hectares de áreas parcialmente degradadas. APP totalmente degradada. Eles disseram que só tinha 13 áreas de preservação permanente degradadas, 13 hectares só. Na verdade, existia 246 hectares. Então, o disparate é muito grande. Por exemplo, reserva legal. Eles disseram, os fazendeiros, que tinha 2.066 hectares de reserva legal preservada. Na verdade, tinha menos da metade, tinha em torno de 1.000 hectares preservados. Então, são questões assim, muito distantes da realidade. E o Ministério Público precisa do apoio dos órgãos ambientais também para fazer frente a esse projeto, a essa investigação, que vai render muito lucro futuro para toda a sociedade. Nós temos, só para vocês terem ideia, nós firmamos 82 acordos, termos de ajustamento de conduta, para preservar 813 hectares. Então, os fazendeiros vão ter que se empenhar para preservar 813 hectares e tem a previsão de mais 1.000 hectares de restauração nos próximos 12 anos. Eu sei que é muita coisa para falar, tem muitos projetos. Por exemplo, tentar sintetizar o mais rápido possível. Programa Mata Atlântica Bahia, que é outro programa que visa aperfeiçoar a ação do Ministério Público na defesa ambiental da Mata Atlântica, que é uma das mais importantes florestas tropicais do planeta, que foi elevada pela Constituição Federal à condição de patrimônio nacional. Tem o projeto EcoKids, também o EcoTeens, que visa a criação e circulação de um informativo, uma revista, tipo uma revista, um jornal, sobre meio ambiente, voltado e preparado por alunos das escolas de ensino fundamental, públicas e privadas, custeado por infratores ambientais em cumprimento de penas alternativas. Então, o Ministério Público incentiva, pega uma escola, chama os professores, os diretores e faz com que eles mobilizem os alunos, trabalhando essa questão da educação ambiental. Os alunos vão tirar fotos da horta comunitária que eles têm,
das iniciativas do plantio de árvores que eles fizeram, e tudo isso eles botam no jornalzinho, e é aquela festa, aquela alegria que eles têm, compartilhando com os pais, quer dizer, já faz a educação também em casa, já mostra, a criança fica sensível, já vai conversar com o pai para não desmatar, para não jogar lixo à toa, etc. Então, é uma iniciativa louvável. O Ministério Público também tem sido responsável pelo incentivo à criação de RPPNs. O que é isso? Reservas Particulares do Patrimônio Natural. Então, são inúmeras que já foram criadas aqui na Bahia e que tem muita coisa ainda a ser feita. Então, os desafios são muitos, mas a gente tem alguns ganhos que obtivemos ao longo desses anos. Eu já estou aqui em Santo Antônio de Jesus há pouco mais de 20 anos e a mentalidade já mudou muito. A gente tem a declaração assim de pessoas que antes pegavam um passarinho, que não viam um passarinho mais na zona rural ou mesmo na cidade, e hoje em dia os animais já começaram a retornar, já vê papa-capim, já vê canário da terra voando livremente, sem serem aprisionados em assalpões ou visgo. Então, é fruto desse trabalho que a gente já faz aqui na região há mais de 20 anos, e também a sensibilidade das pessoas que começaram a ver o meio ambiente com outros olhos. Então, eu louvo essa iniciativa da professora Alvani de tentar discutir esses temas, que os desafios são constantes, e a gente precisa do apoio da SEMA, do INEMA, da Polícia Ambiental, do IBAMA. Nós, no Brasil, temos leis muito boas, mas o que precisa é a fiscalização, colocar essas leis em prática, e a gente evitar a impunidade, que a população já está saturada da impunidade que campeia em todas as dimensões. Então, muito obrigado aí, desculpe aí o prolongar, né, da fala. O professor Alvani está sem microfone. Ok, obrigada. Obrigada, doutor Julimar, também pela sua contribuição. Realmente, o meio ambiente tem sido um desafio. E o que nós chamamos a atenção, né, que um dia é o dia que as atenções concentram no meio ambiente, mas que a gente deve pautar isso nos 365 dias do ano, né? E eu acredito assim que um importante ator, né, na educação ambiental são as crianças, porque elas aprendem e, inclusive, elas têm tendência a ensinar e até mesmo corrigir os pais. Eu pergunto, abro para comentários da audiência. Então, gente, essa é uma atividade em registro ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é uma das datas do calendário da ONU, especificamente do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E esta atividade está sendo realizada pelo Programa Interdisciplinar Economia Circular, Inovação e Sustentabilidade, que é desenvolvido pelo Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências da Universidade Federal do Vale do São Francisco, pelo Grupo de Pesquisa Governança para Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono, da Universidade Federal da Bahia, e contamos hoje com a participação do Ministério Público da Bahia, através do doutor Julimar Barreto, Kit Tavares, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e é uma ação apoiada pelo Cevas Brasil, pelo Instituto Federal, que hoje também é um organizador, pelo NEC Caatinga, pela Icoforte Agroindustrial
a UNEB, Universidade do Estado da Bahia, e também o Santiago Eco Amigas. Ressaltando que a economia circular é a economia que vai do berço ao berço, não gera resíduo. O exemplo é as latinhas de alumínio. Nós trabalhamos o conceito da sustentabilidade de acordo com as 8 dimensões apresentadas pelo SACS, econômica, ambiental, social, cultural, ecológica e territorial, e chamo bastante atenção do aspecto econômico e ressalto a fala, né, da importância da palestra para isso. E a inovação trabalharmos a criatividade humana, e, mais uma vez, eu ressalto as crianças, né, como importante ator, né? Nós somos bastante criativos, mas, à medida que vamos crescendo, a escola, a família, as instituições religiosas vão nos moldando e, a maioria das vezes, diminuindo a criatividade. Eu tenho um psiquiatra, o Ângelo Gaiaça, que ele diz que o cúmulo é quando a gente chega no caixão e fica ali enquadrado, né? Então, a gente ressalta a importância, o talento das pessoas, a criatividade e o aprendizado contínuo que leva à inovação. Então, professora Alvani, nesse aspecto é bom um informe do concurso que foi feito ano passado, envolvendo as crianças em Santo Antônio de Jesus, envolvendo as escolas públicas e privadas, o concurso de redação, meio ambiente e paz, que houve um resultado muito positivo, o envolvimento de diversas escolas, propiciou a discussão do tema entre os professores, entre os alunos, foi uma repercussão muito positiva mesmo. A gente via que os alunos vibraram com esse concurso, e que foi muito legal mesmo, trouxe muitos dividendos positivos. Ok, que bom. E neste sentido, doutor Julimar, né, o grupo, né, que o senhor também integra, está lançando essa semana o 2º concurso Meio Ambiente e Paz. Nós já temos o apoio, né, do Ministério Público da Bahia, do SEVAS Brasil, do SEVAS Portugal, e outras instituições. Então, a gente vai lançar um chamado para receber instituições que queiram apoiar. E este ano vai ser realizado todo remotamente. E também a professora Clécia Pacheco, do Instituto Federal, e a professora Herbênia Santos, da UNEB. Aumentou aí a nossa equipe esse ano. Bem, gente, agradeço a todos. Esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube, ambos no canal Carreiras Univasf, porque eu, como professora, como servidora federal, busco fazer a integração da universidade com todos os setores e fazer com que a Universidade Federal atinja a missão dela de contribuir para o desenvolvimento, como também no site, no canal do Santiago Eco, que é do grupo do Santiago Eco Amigas, né? Então... Professora Alvani, eu tenho uma pergunta. Pois não, professor Marcelo, o senhor poderia se apresentar, que nós temos outras pessoas, e para ficar gravado. Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Araújo, eu sou professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, dos cursos na área de Ciências Ambientais, no campus de Cruz das Almas, mas também dou aulas no campus de Feira de Santana, para o curso de Educação do Campo, e de Amargosa para o curso de Agroecologia. A pergunta que eu tenho, que tanto acho que Kit quanto o doutor Julimar podem contribuir, que, assim, nós temos, como o doutor Julimar já colocou, e é conhecimento de todos, que a nossa legislação ela é bastante avançada
especialmente e de uma maneira impressionante até, né, porque a legislação ambiental nossa é da década de 80, e hoje ela está ameaçada de retrocesso. E já na legislação da década de 80, ela trazia a possibilidade da participação da sociedade civil na gestão ambiental, não é? Tanto nos conselhos, né? Tanto no CONAMA, quanto nos conselhos estaduais e nos conselhos municipais. E depois isso se ampliou, não é? Com os conselhos de unidade de conservação e com os comitês de bacias hidrográficas, e a gente está tendo um risco muito grande de retrocesso nisso, né? O CONAMA sofreu alteração por decreto, teve limitada a participação, então a gente tem esse fenômeno desse retrocesso para diminuir e até mesmo eliminar a participação. Agora, nós temos um fenômeno também que eu venho observando nos últimos anos, que é a fragilidade da organização da sociedade civil. É muito curioso como esses dois lados, né? Temos as ferramentas legais, temos a ameaça de modificar essas ferramentas, e temos também uma fragilidade da participação da sociedade civil. Então, a minha pergunta é como que vocês veem esse momento que a gente... Sim, continue. É porque tem alguém compartilhando a tela. Seu Itan Rocha, eu peço que pare a apresentação, por favor. Clécia. Acho que ele apertou algum botão errado. Sem querer. Pois não, professor, siga aí, por favor. Então, nós temos esse fenômeno atualmente, que é a pressão para mudar a legislação, para coibir a participação, e, ao mesmo tempo, temos uma sociedade civil que vem se organizando com muita dificuldade. Então, né, eu queria ouvir os comentários do Dr. Julimar e de Kitty em relação a isso e dos outros colegas que estão aqui nesse debate, e parabenizo a Univasf pela iniciativa. Espero que a gente, nesse novo normal, a gente possa usar essa ferramenta, que ela tem sido muito útil para a gente poder conectar e trocar ideias à distância. Ok, é ótimo. Isso. Tem sido um aprendizado. Kitty, doutor Julimar, nós temos também, na sequência, nós temos uma pergunta da SAT Consultoria. Pois não, doutor. Pois bem, tentando responder esse questionamento, de fato, a participação da sociedade civil é de suma importância para nós traçarmos os rumos da questão ambiental no Brasil. Então, tanto em questões de audiências públicas, quanto nos conselhos, mas a pressão econômica, a pressão do poder político é muito grande em cima desses conselhos. Então, há retrocesso tanto na esfera federal quanto na estadual. No CEPRAM, por exemplo, na Bahia, houve um grande retrocesso da participação popular, que o CEPRAM tinha um grande poder de decisão, e agora esse poder foi restringido bastante. Então, e por outro lado, nós vemos... Licença, doutor Julimar. Professor Marcelo, o senhor poderia fechar o seu microfone, por favor? Pois bem, então houve retrocessos, de fato, e, por outro lado, nós vemos que a população ainda não se imbuiu da consciência de que tem que reivindicar os seus direitos, protestar, brigar. A gente vê uma população muito acomodada, a sociedade é muito acomodada, vê coisas, a gente observa em outros países aí, coisas mais simples, o pessoal vai nas ruas, protesta, quebra o pau mesmo, incendeia a coisa, não sou a favor disso, mas lá a gente vê a dimensão da revolta popular, e aqui no Brasil ocorrem casos escabrosos, que nunca se imagina isso em outros países,
e casos de corrupção maiores do mundo, e a população vai pouco nas ruas, não se mobiliza. Então, precisa a população realmente tomar consciência da importância dela na participação, sua representatividade civil dentro das instituições governamentais, para traçar os rumos do meio ambiente. Afinal de contas, ele não é de todos nós. Então, a questão das bacias hidrográficas, por exemplo, tem na questão do Rio Paraguaçu, a Promotoria Regional Ambiental descobriu que tem em torno de 32 barragens clandestinas, tirando água da bacia do Paraguaçu, o que vai afetar até a capital. Então, essas agressões ambientais dizem respeito a todo mundo e até as pessoas que estão na capital. Então, as pessoas precisam participar mais. O papel da universidade é de suma importância para tentar mobilizar a sociedade civil e protestar, e junto com o Ministério Público, que é um órgão que fiscaliza a lei, é um órgão responsável também pela defesa da sociedade, juntos poderemos ganhar batalhas nesse sentido. Obrigada, doutor Julimar Kitt. Certo. É bastante interessante, Marcelo. Eu não vou dizer que seria uma pergunta, mas que promove ampliar a nossa reflexão, né, e trabalhar essa informação. De fato, a Política Nacional do Ambiente, ela foi criada e ela foi lançada, a lei foi sancionada em 81, foi inspiração. Então, nosso Sistema Nacional do Ambiente é mais antigo até que o SUS, o Sistema Único de Saúde, foi inspiração para os artigos que relacionam com a questão da política ambiental na Constituição Federal em 88, e nós temos essa riqueza que é de ter vários sistemas, né, que promovem a gestão participativa, né, que é, como você mesmo citou, né, o sistema das unidades de conservação, o SNUC, o sistema de recursos hídricos, que tem as instâncias também colegiadas, que vai dos conselhos, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o estadual, e os comitês de bacia, e o Sistema Nacional do Meio Ambiente, que tem o CONAMA, que sofreu, de fato, esse impacto, né, a região Nordeste, que antes tinha representação de todos os estados, dos governos estaduais, né, foi diminuída, e a gente vê uma série de modificações. O CEPRAM, ele teve, na verdade, a sua composição, que era de 21 membros até 2011, foi ampliada para 33 membros. E, com certeza, considerando a hegemonia do poder econômico, se a gente não ficar atento, há um desequilíbrio. E aí eu vou partir para uma outra questão que eu acho que tem a ver com com relação à mobilização. Para a gente trabalhar avanços, identificar desses desafios, como a gente pode enfrentar e garantir o êxito, haver a mobilização. Para haver mobilização, a gente precisa ter conhecimento. Então, para mim, conhecimento é poder, né? E quando a gente tem um compromisso, estejamos todos nós atores, seja na academia, na universidade, no Ministério Público, no Poder Executivo e até no Poder Legislativo, e quando eu falo no Poder Executivo, seja no município, no Estado, no IBAMA, em outros órgãos, a gente poder oportunizar essa informação, porque nossa sociedade ela é trabalhada, ela é impulsionada, se confundindo de que felicidade é você ser individualista, é você buscar felicidade, tem uma relação com produto, né, com aquisição, que é ter um carro, ter casa, então é o poder ter, mas eu enxergo que o poder e o poder de pressão está no conhecimento. Esta semana eu participo de um grupo de estudos, na minha vida cotidiana, no paralelo, um grupo de estudos, e em meio ambiente é interessante que são pessoas de outras áreas, e a gente trabalha com um estudo teórico mesmo, com relação à ecologia.
né? E nesse estudo, né, nesse trabalho de estudo teórico, é interessante como as pessoas têm muito pouca informação de nós que atuamos, né? Seja na gestão ambiental, seja na militância como sociedade civil. E eu disponibilizei para esse pessoal o link dessa nossa, o link do planalto.gov.br, das principais legislações federais que são um avanço, da política de 81, a lei de crimes ambientais, a lei complementar 140, que informa sobre a competência dos entes, né, principalmente, regulamenta o artigo 23, a política nacional de educação ambiental, e outras mais, disponibilizei para eles, dizendo até, legislação, ela tem um histórico ali de articulação, de mobilização, até chegar ao Congresso e ser votado. E ela pode ser, sim, ameaçada e ser modificada e transformada, a depender de quem esteja, das forças políticas que estejam representadas no Poder Legislativo, né? Então, a gente sabe as bancadas que existem hoje nesse processo, que existiu principalmente em 2016 para cá, nas últimas eleições, e as bancadas que se fortalecem. Eu brinco até dizendo que nós tivemos muitos avanços influenciados até com o advento do Partido Verde Alemão, até com alguns exilados nossos na época, nos anos 80, que quando vêm para cá, e a própria influência de Estocolmo, que a gente teve em 81, a política nacional, ela sofreu tanto o relatório de Burhan quanto quanto o encontro de Estocolmo, né? A Constituição Federal, ela teve uma relação muito forte com a questão dos direitos humanos, porque a gente estava saindo de um processo, estava iniciando um processo participativo forte, histórico, que a gente fala dos anos 80, né? A gente vive esses ciclos históricos de participação, de fluxo e de refluxo. Então, acredito que este momento agora, e a gente tem que pensar que uma crise pode gerar, né, transformações, e essas transformações, para serem inovadoras, é a gente identificar na mobilização, e para essa mobilização, esse poder da informação. Eu vou, de novo, destacar, aproveitando, e falar do programa, eu coloquei aí no chat o link do site da SEMA, que tem as informações do Programa de Gestão Ambiental Compartilhada, lá tem o Guia de Apoio aos Municípios, do mapeamento das iniciativas de educação ambiental, que também pode ser encontrado no site. Toda a política, né, a lei e o decreto que regulamenta a política de educação ambiental é importante, assim como o programa Formar, que tem lá informações dos cursos. O programa Formar, quando eu falo que informação é poder, a gente tem hoje mais de 10 mil pessoas cadastradas no programa, e já certificamos mais de 6 mil pessoas, né, no estado da Bahia inteiro, principalmente em representação de municípios aí, sociedade civil, etc., né? Fizemos já cursos presenciais, e agora estamos dando ênfase a essa parte à distância, e o trabalho remoto, para difundir mais essa disseminação do conhecimento, e a busca de parcerias, inclusive com as universidades, nesse momento da gente estar até com menos recursos orçamentários, é muito interessante. Há uma troca, a gente pretende fazer esse trabalho de troca, de parcerias, eu acho que isso ajuda também no fortalecimento, Marcelo, com relação aos colegiados, à gestão participativa. Obrigada, Kate. Kitty, nós temos, o nosso planejamento era 1 hora de webinar desta live, depois ela vai ficar disponibilizada no canal do YouTube Carreiras Univasf Santiago Eco, como consta aí no chat. E agora nós temos mais uma pergunta para finalizar, e eu peço que vocês sejam bem diretos, que desculpa, eu estava sem a câmera, mas a SAT Consultoria pergunta exemplos de programa com crianças e com jovens adolescentes. Né? Essa questão de trabalhar a educação ambiental é bem importante. Deixa eu pontuar logo a questão. Como eu disse, falei rápido, existe
no Ministério Público um programa que é chamado EcoKids e EcoTeens, que trabalha crianças e adolescentes nas escolas públicas e privadas. Então, com recursos de infratores ambientais, através de termos de ajustamento de condutas ou penas alternativas, pegamos esse dinheiro e fazemos a construção de jornais ou revistas por iniciativa desses alunos mesmos, eles que vão conduzir como é que vai fazer a direção da escola, os professores, todo mundo junto. Então, colocam fotos, informes ambientais, etc. E depois se faz depois dessa mobilização toda, se faz um dia da distribuição das revistas, e que é uma festa. Chama os pais, os parentes, vai todo mundo para a escola, recebem as revistas, os alunos ficam entusiasmados, que vão ver as fotos deles lá na revista, no jornal. Então, é algo muito interessante. Fora isso, eu, particularmente, me preocupo muito com a sensibilidade das crianças, e sempre que eu posso, eu vou fazer palestras nas escolas daqui da região. Também a equipe que trabalha comigo, tanto motorista, ou policial, um voluntário que temos, todo mundo vai, a assessora também participa, vai fazer palestras nas escolas, participar, a gente distribui panfletos educativos. Eu tenho na promotoria panfletos sobre poluição sonora, sobre mata ciliar, sobre desmatamento, sobre tráfico de animais. Então, são vários panfletos, todo mundo que chega na promotoria recebe esses panfletos educativos. Nas escolas, a gente distribui, a gente tem cartazes também que a gente manda para os professores. Então, tudo isso favorece a educação ambiental. Todos os infratores que chegam na promotoria são obrigados a assistir vídeos educativos. A gente também disponibiliza esses vídeos educativos para a direção das escolas. Então, o trabalho repressivo não pode ser dissociado do trabalho educativo. A gente tem que trabalhar as duas frentes. Agora, eu não sou a favor só do trabalho educativo. A gente tem que ter nos dois lados, porque senão você vai esperar muito tempo até que as crianças cresçam para fazer o seu papel educativo. A gente tem que atuar desde logo também na repressão. Eu citaria aqui, olha bem, o Estado, ele tem a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, através da Diretoria de Educação Ambiental, ela tem um papel, ela atua mais diretamente em fazer o acompanhamento das ações vinculadas a partir das escutas que faz, principalmente a partir da Comissão de Interinstitucional de Educação Ambiental. Mas, além da SEMA, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia, também a SEC, a Secretaria Estadual de Educação, tem uma responsabilidade na parte da educação ambiental. Então, a gente divide no Poder Executivo as ações da educação ambiental não formal para a educação ambiental formal. Geralmente, as escolas públicas municipais que têm uma responsabilidade com as crianças na educação ambiental formal. Tem um núcleo de educação ambiental na Secretaria Estadual de Educação. A SEMA acompanha a partir das iniciativas desse mapeamento de experiências socioambientais, né? Acompanha, monitora e dá apoio a partir do mapeamento. Identifica nos territórios da entidade onde tem essas experiências e dá esse suporte, né? Além disso, a depender de recursos que possam ser disponibilizados, inclusive pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente, o FERFA, é possível serem publicados editais para incentivar que instituições possam apresentar suas iniciativas nesses editais. Houve publicação de editais em outros anos, de 2017 para cá não houve novas publicações de editais, mas a gente busca participar efetivamente dando esse apoio dessa maneira. Mas é por isso que no mapeamento, a gente pode identificar algumas experiências voltadas assim, para crianças, né? Mas a SEMA, diretamente, ela não faz um programa específico de apoio às crianças, diretamente. Ok, obrigada, Kitty. Para complementar, né, nós temos o concurso de redação Meio Ambiente e Paz, e pandemia, né? O que é que eu posso fazer para um mundo melhor?
que trabalha com crianças, né, como o doutor Julimar falou da experiência. E eu já convido as instituições presentes e pessoas que quiserem participar do concurso para mandar no chat o contato que a gente encaminha a discussão do edital. Bem, gente, antes de finalizar, eu gostaria de tirar uma foto com todos. Aí eu pediria para vocês abrirem as câmeras e sorriam para as câmeras, que Dani vai tirar uma foto. Dani? Dani, avise. É melhor esconder o chat. Senhora Neuma está escura, né? A sala está muito escura, a imagem dela não dá para enxergar. Então, você abre sua câmera, Clécia, podem abrir a câmera para tirarmos uma foto. Ok. Pronto, né? Então, gente, obrigada. Então, nesse momento, né, nós encerramos no nosso webinar que sobre meio ambiente, desafios e êxitos, que contamos com o Ministério Público, através do promotor de justiça, doutor Julimar, e a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com a Kitty Tavares. Eu gostaria de colocar a palavra para as considerações finais. Lembra, gente, que nós, por problema técnico, nós ultrapassamos no tempo e algumas pessoas da organização tinham uma agenda às 10 horas. Vamos lá para as considerações finais, por favor. Então, eu quero agradecer o convite, conclamar a sociedade a ficar atenta mais às questões ambientais, conclamar os governantes que observem que meio ambiente não está dissociado da economia, nem da questão social, tudo está interligado, a gente precisa trabalhar o conjunto a benefício das gerações futuras, e o meio ambiente, o crime ambiental, ele é diferente do crime comum justamente porque afeta um número indeterminado de pessoas e as gerações futuras. Então, a gente tem que pensar nisso. E com relação às crianças, a gente tem que trabalhar realmente a educação ambiental, e eu tenho, inclusive, um procedimento, um inquérito civil aberto, em que eu já oficiei as secretarias municipais de educação da região, pedindo que elas informem qual o trabalho ambiental que elas estão fazendo nas escolas. Então, cobrando isso, também já oficiei a DIREC, também com esse propósito. Então, a gente tem que mobilizar as escolas, as universidades, para trabalhar esse assunto que é de fundamental importância, que é para a sobrevivência do ser humano na Terra. Eu lembro que nós não temos outra casa. A casa que nós temos é o planeta Terra. Se esse planeta Terra for destruído, para onde que nós vamos morar? Vamos morar onde? Na Lua, em Marte? Inviável. Então, temos que zelar pela nossa casa. Muito obrigado. Obrigada, doutor Julimar. Kitty Tavares, da SEMA, Bahia. Rapidamente, só agradecer ao convite, achei bastante proveitoso esse momento e vamos buscar, aproveitando essa oportunidade, a gente buscar, de fato, parcerias cada vez mais, justamente nessa intenção de fortalecer, né? Se a gente teve mais essa oportunidade, fiquei bastante feliz em ter mais essa oportunidade, principalmente nesse dia, né, bastante simbólico, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a gente está aí disponível, seja aqui, nesse novo normal, seja presencialmente,
e a gente está totalmente à disposição. E vamos buscar cada vez mais fazer esse trabalho coletivo, né? Então, estamos aí à disposição. Agradecer, de fato, a professora Alvani, a Univasf, e vamos organizar cada vez mais novas iniciativas, né? Principalmente com a participação popular. Obrigada. Obrigada, Kitty Tavares. Então, gente, esta foi mais uma atividade de integração da universidade com os setores comunitários e produtivos, no sentido de criarmos redes em uma ação do programa Economia Circular, Inovação e Sustentabilidade. Agradeço, organizado, né, pelo Laboratório de Carreiras e Desenvolvimento de Competências da Univasf, e o Grupo de Pesquisa Governança para a Sustentabilidade e Gestão de Baixo Carbono, da UFBA, e do IFE Sertão, com a professora Clécia Pacheco, a quem agradeço muitíssimo aqui o apoio técnico, resolvendo o problema que tivemos na transmissão, e o apoio, né, do Ministério Público da Bahia, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, do Cevas Brasil, do Santiago Ecoamigos, da Ecoforte Agroindustrial e do NEC Caatinga. E, para encerrar, eu gostaria de citar a frase, né? Quando a última árvore for cortada, o último rio for poluído e o último peixe for pescado, nós vamos entender que dinheiro não se compra. Então, dia 5 de junho, Dia Nacional do Meio Ambiente, muito obrigada a todos. Agradeço a equipe do Laboratório de Carreiras, que colaborou bastante para a realização, a Suiane, Jussara, Marcos Vitor, e eu sempre fico com receio de esquecer, a Aparecida, do Profiap, nós temos o programa, 2 programas de pós-graduação, que é o Profiap, que é o mestrado em Administração Pública, e o programa de pós-graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido, que eu e a professora Clécia somos professores. Então, gente, boa noite, boa tarde, um bom resto de dia para vocês, e muito obrigada, e esperamos o apoio de vocês para trabalharmos juntos nesse objetivo, e participem também do concurso Meio Ambiente, Paz e Pandemia, ok? A professora Clécia vai encerrar e avisar a gente que encerrou a gravação. Obrigada.